Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui ao assunto, nós vimos na aula anterior, nós iniciamos falando sobre as funções oxigenadas, onde tem o oxigênio ali como protagonista entre o carbono e o hidrogênio. Então toda função oxigenada tem carbono, hidrogênio e oxigênio em sua estrutura. Então na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre os alcoóis, fenóis, aldeídos, ácidos carboxílicos, cetonas e assim por diante. Só que na aula de hoje eu irei me deter na função, dos alcoóis. Então vamos lá. Para que vocês possam entender um pouquinho o que são os alcoóis, ou seja, o que é um álcool, essa função álcool. Álcool, são compostos que apresentam esse grupo funcional hidroxila, como eu falei na aula anterior. Então, um álcool sempre vai ter, em sua estrutura, a presença da hidroxila. Vale lembrar que essa hidroxila, que é esse grupo funcional, estará conectada a um carbono saturado. Vale lembrar que carbono saturado é aquele carbono que só apresenta ligações simples entre carbonos, certo? Então, vale lembrar também que os alcoóis podem apresentar insaturações. No caso, essas insaturações poderão acontecer entre outros carbonos e não naquele carbono que terá, a hidroxila conectado a ele. Então, essa é uma observação bem interessante que vocês não podem esquecer. Então, os alcoóis, pessoal, eles, de modo geral, eles são solúveis em água, quando eles apresentam, até 11 carbonos. Então, geralmente, eles são solúveis e quando eles apresentam 11 carbonos em sua estrutura, eles se encontram no estado físico, líquido. Então, os alcoóis, geralmente, eles são solúveis e quando eles têm até 11 carbonos na sua estrutura, eles vão ser encontrados na forma líquida, certo? Os alcoóis também eles podem ser considerados como os ácidos fracos. Isso se dá muito devido à presença do oxigênio na sua estrutura, porque o oxigênio é um elemento extremamente eletronegativo, então ele vai acabar atraindo elétrons ali, elétrons do hidrogênio. Aqui o hidrogênio, aqui na hidroxila nós temos oxigênio. O oxigênio, por estar conectado ao hidrogênio, por oxigênio ser um elemento extremamente eletronegativo, ele vai acabar puxando, o elétron do hidrogênio, então tornando o álcool, um ácido relativamente fraco. Beleza? Então aqui embaixo nós temos alguns exemplos de alcoóis, ou seja, de álcools. E, como eu já falei para vocês, aqui é a fórmula geral de todo álcool, de todos os alcoóis, certo? Nós temos a hidroxila e a hidroxila conectada a um radical, muito, muito simples. Outro ponto bem interessante que eu gostaria de destacar para vocês é por o álcool apresentar na sua estrutura oxigênio, então ele vai ter uma facilidade de realizar reações químicas. Mas avançando aqui, eu irei falar para vocês um pouquinho sobre a classificação dos alcoóis. Então, os alcoóis eles podem ser classificados, pessoal, de acordo com a quantidade de hidroxilas presentes na cadeia. Então, há momentos em que a cadeia vai ter apenas uma hidroxila, há cadeias que apresentam 2, 3 e assim por diante, hidroxilas conectadas nessa cadeia. Então, quando nós temos uma cadeia e nessa cadeia nós encontramos apenas uma hidroxila, então nós podemos classificar esse álcool como um monoálcool. Por que mono? Mono porque ele só tem uma hidroxila. Quando ele apresenta 2 hidroxilas na cadeia, ele vai ser classificado como um diálcool. Di fazendo referência a 2. E quando a cadeia tiver na sua estrutura 3 hidroxilas, então ele vai ser classificado como um triálcool.
E se nessa cadeia tiver mais de 3 hidroxilas, tiver 4, 5, 6, 10 hidroxilas, por exemplo, ele vai ser considerado, classificado como um polialcool. Então, muito simples. Avançando aqui ainda acerca das classificações dos alcoóis, nós temos essa outra classificação. Nós temos os alcoóis primários, secundários e terciários. Então, quando é que nós teremos um álcool, né, no singular, um álcool primário? Nós teremos um álcool primário quando a hidroxila estiver conectada a um carbono primário, que é esse exemplo aqui, olha, esse exemplo do meio aqui, que eu estou indicando para vocês, é um típico exemplo de um álcool primário. Vale lembrar o seguinte, gente, e aqui é um ponto bem interessante para vocês não se confundirem. Essa classificação aqui de álcool primário, secundário ou terciário, ela é exclusiva para monoálcool, ou seja, monoalcoóis. Por quê? Porque nos monoalcoóis nós iremos encontrar somente uma hidroxila, certo? Já no diálcool, 2 hidroxilas e assim por diante. Então, dentro dessa categoria, dentro dessa classificação dos monoalcoóis, nós podemos classificá-los como álcool primário, secundário ou terciário. Aí talvez vocês se perguntem, Paulo, mas por que essa classificação aqui de álcoois primários, secundários e terciários não podem ser aplicadas para, por exemplo, para um diálcool? Por quê, gente? Como é que eu vou, por exemplo, classificar uma cadeia, se ela vai ser uma cadeia primária, secundária ou terciária, se ela tiver, por exemplo, 2 hidroxilas? Nesse caso aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, dessa terceira cadeia aqui. Essa cadeia ela vai ser o quê? Uma cadeia primária, secundária ou terciária? Não tem como saber. Por quê, Paulo? Porque esse álcool aqui, essa hidroxila aqui, ela está conectada a um carbono primário. Por que primário? Porque ele se conecta somente a um outro átomo de carbono. Já essa hidroxila, assim como essa, ela está conectada a um carbono secundário. Carbono secundário é aquele que se liga a dois outros átomos de carbono. Então, perceba que nessa cadeia nós temos uma mistura de hidroxilas conectadas a carbonos secundários e hidroxila conectada a carbono primário. Então, se torna uma confusão nesse caso. Então, não dá para classificar uma cadeia primária, secundária ou terciária quando nós tivermos um álcool, diálcool, triálcool ou poliálcool. Portanto, gente, nós só poderemos classificar um álcool primário, secundário e terciário quando esse álcool for necessariamente um monoálcool, porque ele só vai ter uma hidroxila. Então, vai ficar fácil de identificar, né, essa hidroxila se ela está conectada a um carbono primário, secundário ou terciário. Mas voltando aqui para a explicação, quando é que eu vou ter um álcool primário? Quando a minha hidroxila estiver conectada a um carbono primário. Paulo, e o que é um carbono primário? Carbono primário, pessoal, como eu já falei para vocês algumas outras vezes, é aquele carbono que se liga somente a um outro átomo de carbono, certo? Já o carbono secundário, no caso já o álcool secundário, é aquele álcool em que a hidroxila, como vocês podem ver nesse caso aqui, quando a hidroxila está conectado a um carbono secundário, que é o que vocês estão vendo aqui. Olha. Perceba que esse carbono ele está se ligando a um e a um outro átomo de carbono. Ou seja, esse carbono que tem a hidroxila conectada a ele está se ligando a 2 outros átomos de carbono. Então, ele é um carbono secundário. Então, por esse carbono ser um carbono secundário, então, esse composto aqui é um álcool secundário. E, por fim, gente, nós teremos um álcool terciário quando, né, a hidroxila estiver conectada a um carbono terciário, que é esse caso aqui. Então, nós temos um
carbono bem aqui no centro. Esse carbono está conectado a esse outro carbono aqui de baixo, e a essa ramificação aqui. Nós temos um carbono aqui. Portanto, o carbono que se encontra aqui no centro, ele é um carbono terciário. Então, por ele ser um carbono terciário, então, esse composto aqui é um álcool terciário. Simples, 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 viu, gente? Bom, então nós temos essas duas classificações, né? Uma, quando leva em conta a quantidade de hidroxila presente ali na cadeia, né? Então, quando nós temos apenas, só recapitulando, quando nós tivermos apenas uma hidroxila, então ele vai ser um monoalcool. Quando tiver duas hidroxilas conectadas ali na cadeia, vai ser um dialcool. Quando tiver 3 hidroxilas, trialcool. Mais de 3 hidroxilas, será um polialcool. E quando nós tivermos um monoalcool, nós poderemos classificá-lo como alcool primário, secundário ou terciário. Então vamos lá. Parte de nomenclatura dos alcoóis. Então, não sei se você se lembra daquele princípio básico que nós vimos lá nos hidrocarbonetos. Ali foi a base, pessoal, para vocês. Se vocês entenderam como nomeia um hidrocarboneto, como se dá um nome de um hidrocarboneto, vai ficar muito fácil de você nomear um álcool, porque o princípio é basicamente o mesmo, com uma pequena outra variação. Mas, enfim, é muito básico, é muito simples, que é o que nós iremos ver na aula de hoje. Então, vamos lá. O princípio é esse. Primeiro vem o prefixo, depois o tipo de ligação e a terminação vai ser ol. Não sei se vocês se lembram, mas nos hidrocarbonetos nós tínhamos aquele prefixo, aquele grupo de prefixo, né? Met, et, prop, but e assim por diante. Os prefixos são aqueles. O tipo de ligação é an, em ou in. An, quando a ligação for simples, em, quando a ligação for dupla e in, quando a ligação for tripla. Como nós estaremos trabalhando com alcoóis, a terminação não será O. Lembre-se que o O era para hidrocarboneto. Como nós estamos trabalhando com alcoóis, a terminação vai ser ol. Portanto, gente, todo álcool vai terminar com ol. Então, quando vocês vão comprar álcool, por exemplo, quem já comprou álcool em qualquer tipo de álcool, né, seja no supermercado, no posto, nós temos um álcool bem conhecido que é o etanol. Essa terminação ol é fazendo uma referência ao álcool, porque todo álcool termina com ol, certo? Então vamos lá. Vamos aprender juntos a apresentar a nomenclatura dos alcoóis. Então eu vou mudar aqui a tela para vocês, para nós praticarmos juntos. Nós temos 3 cadeias simples. Eu irei mostrar para vocês como é que a gente nomeia cada uma delas, ou seja, dá um nome de cada um desses compostos. Então vamos lá, meu povo. Perceba que a hidroxila ela está conectada aqui, ó, nesse radical. E esse radical ele apresenta quantos carbonos? Apresenta um aqui e outro aqui, certo? Portanto, essa cadeia aqui ela apresenta 2 carbonos. Portanto, o prefixo vai ser et. Deixa eu aumentar aqui, et. Como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores. Deixa eu ver se eu amplio. Pronto. Et. Perceba que nós só temos ligações simples. Então, vai ser an. Como nós temos aqui um álcool, então a terminação vai ser ol. Portanto, esse composto aqui, gente, é o etanol. Etanol porque ele apresenta somente 2 carbonos em sua estrutura. Só tem ligações simples e é um álcool, por isso a terminação ol. Vamos para esse outro composto aqui. Vou deixar o do meio para depois, que eu vou fazer com esse aqui que é um pouco mais simples, tá bom? Então vamos lá. Essa cadeia aqui apresenta quantos carbonos? Vamos contar juntos.
1, 2, 3, 4, 5. Se é 5, não sei se vocês se lembram, mas o prefixo é pente. Como nós só temos ligações simples, vai ser an. Como nós temos aqui a hidroxila conectada a um carbono saturado, ou seja, nós temos um álcool, então a terminação vai ser ol. Portanto, o nome desse composto aqui é o pentanol. Pentanol, porque ele tem 5 carbonos. Pentanol, porque ele só tem também ligações simples entre carbonos. E pentanol, porque é um álcool. E por fim, nós temos, né, esse terceiro composto aqui. Perceba que esse primeiro composto e esse segundo composto, que nós já nomeamos, eles têm algo em comum. E o que é que eles têm em comum? A hidroxila se encontra na extremidade. Mas perceba que há situações, que é esse caso aqui, que a hidroxila ela não vai estar na extremidade. Às vezes ela vai se encontrar no meio da cadeia. Então, quando ela estiver no meio da cadeia, essa hidroxila ela precisa ser identificada, que é o que nós iremos ver aqui. Então, vamos lá. O primeiro passo é colocar o prefixo. Vale lembrar que sempre começa com o prefixo com uma cadeia simples, ou seja, uma cadeia que não é ramificada, uma cadeia normal, uma cadeia que não é ramificada, que é esses 3 casos aqui. Então, a gente vai começar com o prefixo. Vale lembrar que o prefixo leva em conta a quantidade de carbonos. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 5 carbonos. Então, o prefixo vai ser pente. Perceba que só tem ligações simples, então vai ser an. Mas perceba o seguinte, gente, que essa cadeia ela é diferente dessa. A hidroxila, nessa cadeia aqui que eu estou indicando para vocês, ela se encontra na extremidade. Já nesse caso aqui, a hidroxila, ela se encontra no meio da cadeia, quase no meio, né? Um pouquinho na pontinha. Mas não está necessariamente na ponta, está entre carbonos aqui. Então, nesse caso, né, toda vez que a hidroxila estiver no meio da cadeia, e vale lembrar, gente, não vão bugar. Quando eu me refiro no meio, eu não quero dizer necessariamente no meio da cadeia, no centro da cadeia, não. Certo? Quando eu utilizo o termo no meio, eu quero dizer que a hidroxila não se encontra na extremidade, que é esse caso e esse caso aqui, certo? Então, como a hidroxila se encontra no meio da cadeia, então a gente precisa identificar onde essa hidroxila está conectada. Então, vale lembrar que a contagem, e a gente tem que voltar para aquele método de contagem, a contagem sempre é da extremidade mais próxima, onde se encontra a hidroxila. Então, nesse caso, a gente não vai começar a contar dessa extremidade, porque fica muito distante da hidroxila. Então, a gente vai começar a contar dessa outra extremidade aqui, porque está, obviamente, mais próxima da hidroxila. Então, nós temos o carbono 1, carbono 2. Então, perceba que a hidroxila está no carbono 2. Então, a gente vai colocar tracinho, 2, tracinho. Paulo, por que tracinho, 2, tracinho? Porque esse 2 é a identificação, é a localização da hidroxila. Esse 2 está indicando onde a hidroxila está conectada. Então, feito isto, a gente finaliza com ol. Ou seja, esse ol, que é fazendo referência à hidroxila, está conectado ao carbono 2. Certinho, meu povo? Simples, 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 simples. Muito fácil. Bom, mas voltando para o slide, né? Nós temos essa situação quando nós temos cadeias simples. E nós temos essa outra situação, a situação aqui de baixo, que diz o seguinte: em estruturas que possuem mais de um grupo hidroxila. Gente, perceba que nas cadeias de cima, nós só temos apenas uma hidroxila conectada na cadeia. Entretanto, há situações em que a cadeia apresenta mais de uma hidroxila, né? Ou seja, quando nós temos hidroxilas
com mais, tem mais de uma hidroxila na cadeia. Então, nesse caso, como é que faz a nomenclatura, Paulo? Simples. Deixa eu apresentar aqui para vocês o exemplo. Porque, olha, perceba que nesses 3 exemplos que eu coloquei aqui para vocês, que são os mesmos do slide, né? Nós temos mais de uma hidroxila. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Perceba que ambas as cadeias, elas são normais, elas não são ramificadas. Se houver essa ramificação, a gente sempre tem que começar com o nome da ramificação, que não é esse caso, a gente vai ver lá na frente, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é fazer o prefixo, certo? Então, prefixo. Então, o que é que eu faço, Paulo, para indicar o prefixo? O que é que eu levo em conta? Número de carbonos. Então, vamos contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos também. Então, vai ser pente. Bom, nós só temos ligações simples, então vai ser an. Perceba que as hidroxilas, elas estão no meio, né? Então elas precisam ser indicadas. Então, tanto faz se a gente vai começar a contar dessa extremidade ou dessa. Por quê? Porque elas estão necessariamente no meio. Porque se eu começar a contar daqui, nós teremos carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, as hidroxilas estarão localizadas no carbono 2 e 4. E se eu começar a contar desse lado aqui, do lado esquerdo, também vai dar a mesma coisa, ó. Carbono 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, tanto faz qual será o lado que será contado. Mas perceba que as hidroxilas estão conectadas no carbono 2 e 4. Então, a gente coloca 2,4. Bom, nós já indicamos onde as hidroxilas estão conectadas. Então, o próximo passo agora é finalizar com OL. É assim, Paulo? Não. Por que não? Porque perceba que nós temos quantas hidroxilas? Nós temos 2. Então, no nome, gente, a gente precisa identificar que tem 2 hidroxilas. Então, qual o termozinho que a gente pode utilizar para fazer essa referência a 2 hidroxilas? Di. Então, esse di, pessoal, é fazendo referência a 2 hidroxilas. Então, essas 2 hidroxilas, uma está localizada no carbono 2 e a outra hidroxila está localizada no carbono 4. Simples, simples, simples. Bom, mas vamos lá para o próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo é esse aqui. O primeiro passo é nós contarmos a quantidade de carbonos, certo? Então, vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Mas lembrar que aqui nessa ponta não tem carbono, viu? Porque aqui nós já temos a hidroxila. Então, carbono nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se é 6, o prefixo vai ser X. Certo? Como nós só temos ligações simples, vai ser AN. Bom, e agora a gente precisa identificar onde essas hidroxilas estão localizadas. Como nós temos uma hidroxila na extremidade, então a gente vai começar a contar da extremidade, obviamente. Então, perceba que essa hidroxila está localizada ao carbono 1. Então, a gente vai colocar 1, porque essa hidroxila está localizada no carbono 1. Então, nós temos o carbono 1, 2, 3, 4. Então, essa outra hidroxila está localizada no carbono 4. Tracinho di, porque nós temos 2 hidroxilas. E finalizamos com OL. Certo? Então, mais uma vez. X, porque nós temos 6 carbonos. AN, porque só há ligações simples. 1,4, porque uma hidroxila está conectada ao carbono 1 e a outra hidroxila está conectada ao carbono 4. Beleza? E vamos para esse terceiro e último exemplo deste caso, viu? Então vamos lá. Primeiro passo,
Perceba que ambas as cadeias são cadeias normais, elas não são ramificadas. Então, a gente sempre vai começar com o prefixo, que leva em conta a quantidade de carbonos. Então, vamos contar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o prefixo vai ser pente. Como são ligações simples, an. E perceba que nesse caso nós temos 3 hidroxilas. Então, Paulo, por onde é que eu começo a contar, Paulo, nesse caso? De qual extremidade? Dessa extremidade ou dessa daqui? Bom, como nós temos uma hidroxila já na extremidade, então a gente vai priorizar esse lado. Então, vamos lá. Essa hidroxila está conectada ao carbono 1. Então, tracinho 1, vírgula. Essa hidroxila aqui, ó, está conectada ao carbono 2. Aí eu coloco 2, vírgula. Aí carbono 3, carbono 4. Então, essa hidroxila está conectada ao carbono 4, tracinho. Aí talvez vocês se perguntem, Paulo, quando foi 2 hidroxilas, eu coloquei di. E nesse caso, que é 3 hidroxila, vai ser tri. E a gente finaliza com ol. Portanto, esse composto aqui se chama pentan 1,2,4 triol. Certinho, meu povo? Fácil, fácil, fácil. Nós vamos voltar para o slide para caminharmos para o fim, né, da explicação da nomenclatura dos alcoóis. Nós vemos essas duas situações. Vamos ver a próxima situação, que também é muito simples. Cadê aqui, olha? Quando a cadeia for ramificada, quando nós tivermos cadeias ramificadas. E aí, como é que faz? Então, vamos lá. Pegar alguns exemplos aqui para que vocês possam ver na prática. Olha, 3 exemplos aqui com cadeias ramificadas. Primeiro exemplo aqui, ó. Perceba que nós temos essa ramificação aqui. Deixa eu indicar aqui para vocês a ramificação. Ó, ramificação aqui, ó. Beleza? Para lembrar que essa ramificação, não sei se vocês se lembram, mas ó, aqui nós temos CH3. Que ramificação é essa, meu povo? Nesse caso, a ramificação vai ser o metil, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a ramificação. Então, significa que tudo isso aqui, ó, deixa eu indicar, é a minha cadeia principal. Então, na cadeia principal, nós temos quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, nós já sabemos que a cadeia principal tem 6 carbonos. Outro passo que nós precisamos tomar é indicar, né, esses carbonos. Quem é o carbono 1? Quem é o carbono 2? Quem é o carbono 3? Perceba que quando a cadeia ela é ramificada, ela se torna um pouco mais complexa para se resolver. Mas não é tão complexo assim. É simples. Perceba que isso será bem simples. Então, a gente começa a contar de onde? Dessa extremidade aqui, ó, ou dessa extremidade. Bom, nós iremos priorizar o lado que tem a ramificação, não, perdão, que nós temos essa função, né, esse grupo funcional, no caso a hidroxila. Então, a gente vai começar a contar desse lado aqui. Então, nós temos carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando vocês forem fazer o nome, não tenham pressa, façam com calma. Então, carbono 6 ali. Então, vamos lá. Assim como os hidrocarbonetos, a gente precisa começar com quem? Com a ramificação, né? Porque nós temos uma cadeia ramificada. Então, vamos lá. Começando com a ramificação, eu já falei para vocês que essa ramificação é o metil. Só que o metil está conectado em qual carbono? Carbono 4. Então, a gente sempre começa com a identificação. Então, no carbono 4, nós temos quem? Metil. Beleza? Bom, já identificamos a ramificação. E agora a gente vai para o nome da cadeia principal. Bom, a cadeia principal tem 6 carbonos, então o prefixo vai ser X. Certo? Como são ligações simples, então vai ser an.
E agora a gente precisa identificar quem? A hidroxila. A hidroxila está conectada no carbono 2. E a gente finaliza com ol. Então, mais uma vez, gente, para não ficar sombra de dúvidas. Primeiro, a gente coloca a localização da ramificação. No caso, essa ramificação é o metil. Depois, a gente coloca o nome da cadeia principal. Então, cadeia principal. Primeiro, a gente coloca o prefixo X. Por que X? Porque na cadeia principal nós temos 6 carbonos. Depois, o infixo, que é o AN. Por que AN? Porque há somente ligações simples entre os carbonos. Depois, a gente coloca a localização da hidroxila, que se encontra no carbono 2. E depois, finaliza com ol. Aí talvez vocês se perguntem, Paulo, mas se a hidroxila estivesse conectada aqui no carbono 1? Bom, se você colocasse 1, não haveria problema, mas não há necessidade caso a hidroxila estivesse conectada ao carbono 1, viu? Certinho, meu povo? Perceberam que é bem simples? Simples, simples, simples. Bom, mas vamos avançar aqui, deixa eu apagar para não confundir vocês. E vamos tentar fazer a próxima cadeia. A próxima cadeia também é muito simples, meu povo. Então, deixa eu pegar o pincel aqui. Então, nessa cadeia, perceba que nós temos quantas ramificações? 2. Aqui, ó. 1, 2. Então, nesse caso, nós temos 2 metis. Bom, nós já identificamos esses metis, agora a gente precisa identificar os carbonos da cadeia principal. A gente precisa numerar, né? Então, de onde é que a gente começa a contar? Dessa extremidade ou dessa? Bom, a gente vai começar a contar da extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, nesse caso, nós temos o carbono 1, esse é o carbono 2, 3, 4, 5 e 6. E agora a gente vai nomear, dar o nome. Então, vamos lá. O primeiro passo é identificar as ramificações. Então, o primeiro metil, ele se encontra onde? No carbono 3. Já o outro metil, aí eu coloco vírgula. Já o outro metil está no carbono 4. Vale lembrar que a gente separa letras de números ou números de letras com tracinho, certo? Então, nós temos que ramificação? Metil. Opa, Paulo, tá faltando alguma coisa. E tá, viu, gente? Perceba que nós temos quantos metis? 2 metis. Como há 2 metis, a gente precisa dizer que há 2 metis. Então, vai ser, ó, dimetil. Por quê? Porque há 2 metis. E agora a gente vai colocar o nome da cadeia principal. Então, se tem 6 carbonos, vai ser X. Coincidentemente, a maioria das cadeias que eu coloquei tem 6 carbonos. Então, X, depois AN, de ligações simples. E depois a localização da hidroxila. Então, perceba que a hidroxila está no carbono 2. Ó. Então, tracinho, 2, tracinho, e finaliza com ol. Então, gente, à medida que a gente vai praticando, vocês irão perceber que se torna algo extremamente repetitivo. Extremamente repetitivo. Então, obviamente, vocês já perceberam que não é tão complicado, é muito simples. Se vocês souberam fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, quando chega aqui nos alcoóis, se torna bem mais prático, viu? Bom, mas vamos lá. Vamos nomear essa cadeia aqui. Então, deixa eu identificar aqui. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar a cadeia principal. Bom, a cadeia principal pode ser essa daqui, ó. E no caso teríamos essas duas ramificações. Ou, se vocês preferirem, poderia ser essa daqui, ó. Tanto faz. Ou essa daqui, ó. Tanto faz. Por quê, Paulo? Porque não vai mudar o nome. Então, vamos lá. Deixa eu só deixar marcado para ficar melhor a visualização para vocês. Então, se essa daqui for minha cadeia principal, então isso é ramificação.
E isso é ramificação, ou seja, um agrupamento na cadeia principal, um ramo, ou ramos conectando-se à cadeia principal. Então, nomeando agora. Então, como eu tenho uma cadeia ramificada, então a primeira coisa é identificar as ramificações. Então, ó, perceba que as ramificações estão no carbono 1. Então, nesse caso, vai ser 1,1, tracinho. Como ambos são metis, então eu vou ter dimetil, porque nós temos 2 metis. A cadeia principal tem 2 carbonos, então vai ser et. Errei aqui. Então vai ser et. Como há só ligações simples, vai ser an. E perceba que a hidroxila está no carbono 1. Então, você poderia colocar tracinho 1, tracinho O. Ou, se vocês preferirem, que fica mais elegante, vocês finalizam com OL. Então, o nome desse composto aí, pessoal, é 1,1 dimetil etanol. Certo? Simples, simples, simples. Então, gente, como eu falei anteriormente, à medida que a gente vai praticando, a gente vai percebendo que se torna bem fácil, se torna bem tranquilo nomear esses compostos, né, oxigenados. Nesse caso, se torna fácil classificar os alcoóis. Bom, e por fim, meu povo, nós precisamos classificar, ou seja, nomear os alcoóis quando a cadeia for insaturada. Ou seja, insaturada quando ela tem ligação dupla ou tripla. Então vamos lá, eu vou apresentar esse exemplo para vocês, para a gente finalizar a aula. Então o princípio é aquele mesmo dos hidrocarbonetos, gente. É muito fácil, é muito simples. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa, perceba que essa cadeia, além dela ser saturada, porque ela tem, além dela ser insaturada, porque ela tem essa dupla ligação, ela é ramificada. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente já identificou a ramificação. Para lembrar que essa ramificação é metil. Se houvesse um tracinho assim, aí seria etil. Se tivesse assim, propil. E assim por diante. Então, nesse caso, como nós só temos um tracinho, então vai ser metil. Então, vamos lá. Eu apaguei. Deixa eu ver se eu coloco novamente. Então, aqui nós temos o etil. Então, o próximo passo é contar identificar os carbonos, que é o carbono 1, 2 e assim por diante. Então, nós temos o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então, cadê? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai colocar o nome da ramificação. No caso, a localização da ramificação. Então, perceba que o metil está no carbono 2. Por isso que eu coloquei 2. Então, depois o nome da ramificação, metil. Depois o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos, então vai ser o prefixo pente. Nós temos ligação dupla. E essa ligação dupla, ela precisa ser identificada. Essa ligação dupla está entre quais carbonos? Está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, a gente sempre coloca a numeração do menor carbono. Então, nesse caso, vai ser o carbono 3. Então, tracinho, 3, tracinho. Eita, Paulo, eu não entendi. Mais uma vez. A gente começou identificando a ramificação. A ramificação está no carbono 2. Depois a gente colocou o nome da ramificação, que é o metil. E depois a gente começou a nomear a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos, então a gente colocou pente. E como essa cadeia, né, ela é insaturada, ela tem uma ligação dupla, essa ligação dupla ela precisa ser identificada. Então, essa dupla ligação, ela está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, a gente sempre tem que escolher o carbono de menor valor. Então, nesse caso, é o carbono 3. Portanto, essa ligação dupla está entre o carbono 3 e 4. Então, em termos de identificação, nós iremos colocar no carbono 3. Depois, tracinho. Então, nós já identificamos, né, onde se encontra a ligação dupla.
Como é ligação dupla, a gente não vai colocar an, porque an é somente para ligações simples. A gente vai colocar em. Eita, Paulo, se aqui fosse uma ligação tripla, seria in. Beleza? Mas como é uma ligação dupla, a gente vai colocar em. E agora a gente vai continuar, né, nomeando essa cadeia. Então, o próximo passo é o quê, Paulo? Identificar, né, a hidroxila. Então, nesse caso, a hidroxila está no carbono 1. Então, a gente colocaria, ó, tracinho 1, depois tracinho, e finalizaria com ol. Ou, se vocês preferirem, fica bem melhor, a gente apaga esse aqui, olha, essa localização da hidroxila, e finaliza com o ol sem o 1. Por quê, Paulo? Porque toda vez que a hidroxila estiver no carbono 1, não há necessidade de colocar essa identificação. Essa identificação ela será obrigatória a partir do carbono 2, a partir, né, da hidroxila quando estiver localizada no carbono 2, 3, 4 e assim por diante. Mas toda vez que a hidroxila estiver na extremidade, ou seja, localizada no carbono 1, não há necessidade de identificá-la. Então, meu povo, essa foi a explicação dos alcoóis, dessa função oxigenada. Eu espero que vocês tenham entendido. Próxima aula eu irei falar sobre os enóis ou os fenóis, certo? Que se assemelham um pouco com os alcoóis. Tá bom, meu povo? Então, tchau, tchau e até a próxima aula.